Hoje vamos estar assistindo sobre uma empresa brasileira bem assim chamativa, porque se fala que a WEG, eu acho que se pronuncia assim, é a Tesla brasileira. Vamos ver o que tem de especial essa empresa, por que é tão chamativa, tão inovadora assim. Eu queria conhecer um pouquinho mais, porque eu já ouvi dela, mas não sei muito assim. Então, vamos ver um pouquinho sobre essa empresa chamada como a Tesla brasileira. Se engana quem pensa que os carros elétricos são uma tecnologia nova. A história dos EVs começa bem antes dos carros movidos a gasolina darem sinal de vida. O primeiro motor elétrico foi inventado pelo húngaro Anius Gedik. A partir daí, as invenções para a locomoção foram se utilizando não somente dessa tecnologia, mas também da bateria de chumbo ácido e do motor movido a energia elétrica, e as coisas foram naturalmente evoluindo, até a primeira frota de táxis com motores elétricos, em Nova York, em 1897. É exatamente aí que nos perguntamos, por que diabos deixamos tudo isso de lado e apostamos em carros a combustão interna? Bem, com a invenção dos motores movidos a combustão, a descoberta de poços de petróleo no Texas e facilidades práticas como o rápido abastecimento levaram à popularização dos carros movidos a combustão. Isso favorecia fazer todo um negócio em volta disso. Em 1950, quando a elevação no preço do petróleo fez com que os carros elétricos ganhassem destaque e mais pesquisas fossem direcionadas à melhoria das baterias. É claro que a tecnologia demorou uns anos para chegar no Brasil, mas quando chegou aqui, Elon Musk ainda brincava com carrinhos de brinquedo. Em 1969, o eletricista e engenheiro mecânico João Augusto criou a Gurgel e 5 anos depois apresentou o protótipo do carro que seria o primeiro 100% elétrico do Brasil e de toda a América Latina. Que fofo. O carro tinha espaço para 2 pessoas, pesava 460 kg e hoje o preço dele seria por volta de R$60 mil. Só as baterias pesavam 320 kg. Ele tinha uma autonomia de 50 km e precisava de 10 horas para recarregar. Em 1981, a Gurgel lançou o Itaipu E400, um furgão elétrico que foi o primeiro carro elétrico em produção no Brasil. Mas assim como os protótipos, sofria com a baixa autonomia, de 80 km, e longo tempo de carregamento. Com certeza o carro foi uma evolução para a época, mas não estamos falando de 2021, ainda era a década de 70 quando a Gurgel colocou o carro elétrico nas ruas. Mas o que as pessoas enxergaram foi um carro com uma autonomia extremamente baixa e um tempo de recarga absurdo. A empresa ainda tentou continuar estudando para aprimorar seus veículos elétricos, mas nesse tempo acabou sofrendo com outros problemas, especialmente com a gasolina em 1983 despencando, tornando carros elétricos menos atrativos. Talvez hoje seja difícil entender por que o carro elétrico do Gurgel não vingou, já que estamos cada vez mais pensando em soluções de mobilidade elétrica. Mas pensando bem, seria extremamente inconveniente para alguém ter um carro com autonomia de 80 km e tempo de carregamento de 10 horas. O futuro poderia ser promissor, pois esse era somente o primeiro carro elétrico em produção no Brasil. Mas o apelo ecológico e a viabilidade da tecnologia fizeram com que o carro estivesse muito à frente do seu tempo. Mesmo assim, a Gurgel seguiu com outros projetos, como o carro urbano econômico e totalmente nacional BR-800, o primeiro automóvel 100% desenvolvido e fabricado no Brasil, que sofreu com a concorrência após a isenção do IPI dos motores abaixo de 1.0 em 1990 e a queda da barreira de importação de automóveis. Segundo matéria da Folha de São Paulo de 2001, a falência da Gurgel deu-se do resultado de uma traição dos governos do Ceará e de São Paulo, de acordo com Fernando, o filho do empresário João Augusto Gurgel. O governo respondeu dizendo que Gurgel tomou um empréstimo nos bancos e não honrou com o pagamento. Em quem você acredita eu não sei, mas está aí o que os dois lados afirmam, e um desses lados é o governo. A filha de Gurgel, Maria Cristina, também disse que o pai havia sido um excelente engenheiro e um ótimo empresário, entretanto foi um péssimo político. Ainda hoje existem várias teorias sobre o possível boicote da indústria do petróleo aos carros elétricos, e tem muita coisa sobre a Gurgel que a gente não contou ainda. Mas esse é assunto para um outro vídeo, então deixa aí nos comentários se você quer um vídeo sobre a Gurgel e o carro elétrico brasileiro dos anos 70 aqui no canal. Com boicote ou não, nos últimos anos o carro elétrico vem ganhando cada vez mais espaço no cenário mundial, principalmente em lugares como os Estados Unidos, China e Europa. O Pew Research diz que hoje o estoque mundial de veículos elétricos já chega a mais de 10 milhões, e segundo a revista Pesquisa FAPESP, esse estoque pode chegar a 70 milhões em 2025. E a revista afirma ainda que em 2030, 16% da frota global de carros de passeio deve ser elétrica. As previsões para o futuro dos EVs são realmente muito promissoras.
Realmente, eu hoje em dia estou vendo muito carro elétrico aqui no Brasil. É uma coisa que está sendo uma revolução. Se vê muito e antes não era assim. Bem mais estranho ver você um carro elétrico. Para acelerar ainda mais essa transição, diversos países planejam proibir a venda de carros movidos a gasolina nos próximos anos. A Noruega pretende fazer isso em 2025, a Grã-Bretanha em 2030 e algumas cidades alemãs já proíbem os veículos a diesel mais antigos desde 2018. Fora outros países e cidades que estão fazendo ou já fizeram planos para limitar o uso de carros não elétricos. Porém, toda essa revolução dos elétricos está acontecendo com mais força em nações mais ricas, até porque fabricar e construir toda uma estrutura de carregamento para os EVs não é um negócio barato. Então, como você já deve adivinhar, o mercado de veículos elétricos no Brasil ainda é fraco. O presidente executivo da Associação Brasileira do Veículo Elétrico disse que os principais problemas do Brasil são a falta de políticas públicas e de uma estrutura de recarga para os carros elétricos. Mas não foi por isso que a WEG se intimidou. A multinacional brasileira chegou para mostrar que para aproveitar o mercado de elétricos não é preciso necessariamente fabricá-los. Dominar todos os setores que envolvem energia pode ser tão lucrativo quanto. A WEG é quase o fragmentado da indústria tecnológica. A empresa trabalha com motores elétricos, componentes eletrônicos, produtos voltados para automação industrial, geração de energia solar, eletrificação de carros, vernizes eletroisolantes, enfim, eu poderia ficar aqui até amanhã falando. E como se já não bastasse dominar o mercado elétrico nacional, a WEG ainda atua em mais de 11 países. Hoje, a multinacional é uma das mais valiosas da bolsa, e em abril deste ano a empresa já era avaliada em quase 170 bilhões de reais. Então, o que resta saber é como a WEG chegou onde está agora, quão importante ela é no cenário mundial e seria a WEG a Tesla brasileira? Continua aí que é exatamente isso que eu vou te responder nesse vídeo. A WEG é uma multinacional brasileira que nasceu em Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul, em 16 de setembro de 1961. Tudo começou quando Werner Ricardo, Egon João da Silva e Geraldo Werninghaus resolveram se juntar para criar uma empresa de motores elétricos. Werner era especializado em eletrônica, Egon, um administrador nato, e Geraldo estudou mecânica desde cedo. Um bom time eles tinham, a questão era se iam aproveitar isso. Um dos primeiros grandes marcos da empresa aconteceu em 1968, quando o Centro-WEG foi criado para capacitar o pessoal da região em áreas como mecânica, elétrica e eletrônica. Mais do que investir em produtos, temos que apostar nas pessoas, porque qualquer resultado sempre estará associado à maneira particular como as pessoas desenvolvem o seu trabalho. Essa é uma frase de Egon João que explica muito bem esse investimento inicial da empresa. No início, a WEG produzia só motores elétricos para o Brasil, mas em 1970 começou a exportar, um ano depois entrou na bolsa e a partir da década de 80 mergulhou de cabeça no mercado elétrico, vendendo de tudo um pouco. Em 1991, a WEG inaugurou uma filial nos Estados Unidos, 4 anos depois na Alemanha, em 1996 na Inglaterra e em 1998 foi a vez da França, Espanha e Suécia. Hoje, a multinacional também está presente na Argentina, Colômbia, México, Áustria, Portugal, China, Índia e África do Sul. Nossa, eu não sabia que tinha tanto assim por todo o mundo. Uau! A WEG é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. A empresa trabalha com geração e distribuição de energia, todo tipo de componente eletrônico, transformadores, tintas e vernizes industriais, eletrificação de carros e outras coisas ainda. Pois é, a WEG realmente está tomando conta no mercado elétrico. Sara Delfim, sócio-fundadora da Dália Capital, disse em entrevista ao Coffee Stocks que apesar de poucas pessoas enxergarem a WEG como uma empresa de tecnologia, ela está presente em todas as inovações da indústria. Eficiência energética em motores, eletrificação de carros, automação, energia renovável e até os equipamentos da planta da Tesla na Califórnia têm WEG. A empresa realmente é gigante e se manteve forte mesmo durante a pandemia. A Infomoney diz que as ações da WEG valorizaram mais de 200% entre julho de 2019 e julho de 2020. Existem 2 principais fatores que tornam a empresa tão estável. O primeiro é a diversificação de produtos. A WEG trabalha com os chamados produtos de ciclo longo e os de ciclo curto. Os produtos de ciclo longo são trabalhos mais duradouros, como painéis de automação feitos para projetos de papel e celulose, enquanto os produtos de ciclo curto são como motores elétricos e vernizes industriais. Durante a pandemia, a receita que mais sofreu foi a de produtos de ciclo curto, enquanto os de ciclo longo conseguiram equilibrar as contas. Bom, esse é o primeiro fator.
O segundo fator é a diversidade de países. A analista Flávia Ozawa disse ao Infomoney que mais de 50% da receita da WEG vem de negócios do exterior. E Bruna Pezin, da XP, afirmou que no segundo trimestre de 2020, as vendas internacionais foram correspondentes a 61% da receita total da empresa. Ou seja, assim como a multinacional não depende de um só produto, também não depende de um só país. É claro que a WEG foi afetada pela crise, mas ela se virou muito bem com o que aconteceu. Que está fazendo produtos muito necessários para várias coisas. Então, são produtos que você não pode dispensar assim. Então, E é isso que faz dela uma gigante. Bom, isso e o que eu vou falar agora. Ano passado, a WEG apoiou o projeto Vem Paraná, oferecendo 10 estações de recarga de veículos elétricos. O objetivo do projeto é estimular a sustentabilidade e a inovação na mobilidade urbana. E recentemente a Renault fechou uma parceria com a WEG justamente para garantir a recarga dos novos carros elétricos da linha Zoe. Mas a Renault não é a única empresa de nome com quem a WEG está envolvida. No dia 13 de agosto, a Embraer anunciou que fez seu primeiro voo com um avião elétrico. Adivinha de quem é o motor? Isso aí, se você respondeu WEG, acertou. A WEG tem uma espécie de parceria com a Embraer desde 2019, quando as... Essa é outra empresa que eu quero reagir. Se vocês estão interessados, me falam aqui nos comentários. Na Embraer é uma empresa que chama a minha atenção. Eu queria ver um pouquinho mais sobre ela. Talvez proximamente. Duas fecharam um acordo de cooperação para desenvolver tecnologias na área de eletrificação aeronáutica. Já dá para perceber o tamanho da WEG, né? Isso porque eu ainda não falei dos motores elétricos e geradores que a multinacional forneceu para uma embarcação de dragagem marítima. A dragagem é basicamente o processo de remoção de coisas do fundo do mar. E a Dragabone River, que foi para o que a WEG forneceu os componentes, é o super navio usado para fazer isso. Foi feita uma licitação para decidir quem fornecia os componentes do navio e a brasileira foi escolhida para fornecer geradores e motores elétricos. No seu próprio site, a WEG conta que comprar tantos componentes de um só fabricante só facilita a vida da DEME, que é a responsável pelo navio. E a multinacional brasileira mostrou que tem capacidade suficiente para entregar todos os geradores e motores elétricos sozinha. Outro grande projeto da WEG foi a criação de um ônibus elétrico em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. O motor elétrico e o sistema de recarga do ônibus ficaram por conta da empresa. Em agosto, o protótipo já estava nas ruas de Jaraguá do Sul e o plano é ele ficar disponível para passeios gratuitos nos finais de semana. A WEG parece que está em todos os lugares, não é? Então, além de praticamente dominar as inovações ao redor do mundo, a WEG ainda tem grandes parceiros no mercado, os concorrentes que se cuidem. No Brasil não tem ninguém que bata de frente com a WEG em todas as frentes da empresa, só um competidor ou outro em setores específicos. Mas lá fora, gigantes como a Siemens e a Schneider Electric são algumas das concorrentes mais perigosas. Quem será que tem mais medo de quem? Bom, a brasileira promete dificultar ainda mais para os concorrentes nos próximos anos. Recentemente, a empresa comprou a BirminD, uma startup focada em machine learning e inteligência artificial para otimização industrial. A startup tem tudo a ver com a indústria 4.0, que é a pauta do momento. E, inclusive, nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto. A WEG também comprou a MVisia, PPI Multitask e V2Com, que são todas nessa pegada da indústria 4.0. As perspectivas futuras da empresa são excelentes. As últimas aquisições da WEG mostram que ela está disposta a continuar diversificando o portfólio e acompanhando as tendências mundiais tecnológicas. A empresa trabalha com energia, tem filiais em vários países e não para de surpreender. Não é à toa que o site Seu Dinheiro chamou ela de fábrica de milionários. O Banco Citi diz que a WEG tem um crescimento anual médio composto de 18% desde 1996. E ao apostar em energias renováveis e eletrificação de veículos, a empresa mostra que ainda tem muito para crescer. A Tesla está diretamente ligada ao movimento e expectativa de um futuro movido por carros elétricos e super tecnológicos e por um mundo cada vez mais ligado a energias renováveis, com painéis solares e distribuição de energia descentralizada. Por isso, no início de 2017, a Tesla anunciou que iria mudar o nome de Tesla Motors para Tesla Inc., confirmando que a empresa estava se voltando para o mercado de energia. A Tesla não é uma empresa automotiva, é uma empresa de tecnologia que fabrica carros. A WEG também já mostrou que é muito mais do que uma fabricante de motores. Hoje, a multinacional tem um papel extremamente importante na eletrificação mundial e na promoção de fontes renováveis. Com os governos pelo mundo pressionando cada vez mais os setores a migrarem do petróleo para fontes alternativas, são empresas como a WEG e a própria Tesla que vão se destacar.
Fora que os próximos anos vão exigir pessoas e empresas que consigam pensar à frente do seu tempo, e a multinacional catarinense já mostrou que é ótima nisso. É claro que a WEG não fabrica carros elétricos igual a Tesla, e nem tem um fanfarrão falando abobrinhas no Twitter e movimentando mercados. Mas as duas têm uma ambição muito interessante em comum. Ambas querem, de um jeito ou de outro, dominar o mercado elétrico. As duas empresas estão envolvidas até o pescoço com o desenvolvimento tecnológico do mundo. Tanto a WEG quanto a Tesla sabem exatamente para onde o mundo está indo e estão dispostas a não só acompanhar todas as evoluções tecnológicas, mas fazer parte delas. Eu fiquei surpresa com essa empresa, uma empresa muito diversificada que sabe o que faz. São pessoas muito inteligentes o que tem, porque para chegar a esse nível de ter tanta coisa para oferecer para o público, para oferecer para as empresas, é um nível realmente muito surpreendente. Como ele falou aí, de chegar a esse ponto, de você poder deixar mais fácil a escolha dos produtos e as peças que leva esse navio, porque você tem tudo para oferecer. É muito surpreendente. Então, que legal ter esse tipo de empresas aqui. Como eu falei para vocês, eu não paro de me surpreender com esse tipo de coisas, porque são avanços e coisas que dão muito prestígio, uma tecnologia e um futuro melhor para as pessoas. Então, é isso, gente. Eu aqui te deixo outros vídeos que você pode curtir, que são do tipo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!